A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou ontem no Brasil a vacina Pfizer, a vacina pediátrica, o equivalente a 1/3 da vacina de adulto, para crianças entre 5 e 11 anos. Mas foi interessante mais uma reação do Bolsonaro, presidente da República, a vacinas. Vamos acompanhar. Rapidamente, eu não vou tecer comentários, mas hoje a Anvisa aprovou a vacinação para crianças a partir de 5 anos de idade. A Anvisa não está subordinada a mim, deixa bem claro isso, não interfiro lá. Eu pedi, extraoficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para criança a partir de 5 anos. Nós queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas, e, obviamente, forme o seu juízo. Agora, o comunicado, hoje eu estava na presidência, tinha uma senhora lendo o comunicado número 1, de 16 de dezembro, sobre a aprovação aqui da vacina para as crianças a partir de 5 anos de idade. Eu gostaria, ou melhor, todo você, pai, mãe, tem que ter responsabilidade de ler o que está escrito aqui. Isso que interessa são 2 páginas, não dá nem 2 páginas, 1 página e meia, onde a Anvisa aqui fala dos cuidados, das precauções, contraindicações, indicações para o seu filho poder tomar a vacina. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele falou em divulgar os nomes das pessoas da Anvisa, que é respeitadíssima, que aprovaram a vacina. É bom a gente lembrar que quando a vacina foi aprovada para adolescentes de 12 a 18 anos, houve ameaças de morte aos responsáveis pela aprovação na Anvisa. Isso é mais uma prova de que a gente tem um cara que tem sérios problemas mentais na presidência, porque o Bolsonaro ouve uma médica, aquela gadelha que tem problemas mentais, aquela mulher, ela vive numa distopia, Para quem não sabe, distopia é o contrário da utopia, um lugar imaginário onde você vive oprimido. Aquela mulher tem problema. Eu estou esperando os aviões começarem a cair, porque ela disse que os pilotos que tomaram vacina iam ter AVC, eu estou esperando até hoje. Ele ouve esse tipo de gente, aqueles 3 filhos problemáticos dele, o Olavo de Carvalho, que é um retardado, e essa médica que tem problema, fora os outros débeis mentais que puxam o saco dele. Não dá mais para aguentar esse tipo de coisa. A gente tem um presidente que joga contra a vacina. A verdade é que ele joga contra a vacina, ele se recusa a ser vacinado. Só este exemplo, e eu acho que o exemplo é o maior discurso que alguém pode fazer, porque é onde você revela quem você é. O Bolsonaro joga contra todo o trabalho que se faz há 1 ano e meio para que a gente possa voltar à vida normal. E chefia um governo que não sabe para onde vai, que é completamente demagogo, se jogou no colo do Centrão, pratica corrupção nos mesmos níveis que se praticavam há 4, 5, 10 anos atrás e faz um discurso que vai continuar jogando esse país no buraco. É inacreditável que a gente ainda tenha este homem fazendo o que faz na presidência e abrindo um poço que a gente não vai conseguir sair dele. O Brasil perdeu, Paulo, credibilidade no mundo inteiro. Nós estamos virando párias na comunidade internacional. Não é mais possível que alguém ache que isso é um exemplo de presidente que é obrigado a ir para Nova York comendo na calçada pedaço de pizza, porque não estava adequado à legislação local, mas a mulher dele, a primeira-dama, foi para os Estados Unidos e tomou vacina, ao invés de ter tomado aqui em Brasília e dado o exemplo. Não dá mais para aguentar esse tipo de coisa na presidência. Bom, o Datafolha divulgou ontem mais uma pesquisa sobre intenções de votos para presidentes da República. A eleição é só em outubro do ano que vem, nós estamos em dezembro de 2021, faltam entre 9 e 10 meses para a eleição. O ex-presidente Lula lidera com folga e deveria, se a eleição fosse hoje, lógico que não teve campanha, é outra circunstância completamente diferente. Mas hoje o Lula tem mais intenções de voto do que todos os outros candidatos somados, o que daria a ele uma vitória no primeiro turno. Mas justamente aí, o grande eleitor do Bolsonaro foi o Lula. Ele foi o grande eleitor do Bolsonaro. As pessoas com medo que o PT voltasse ao poder
votaram no Bolsonaro. E hoje as pessoas chegaram à conclusão que não era tão ruim. A verdade é essa, Paulo. Eu vou entre o ruim e o péssimo, eu prefiro o ruim. O Bolsonaro tem 22%, é um índice muito alto. Eu acho até perigoso imaginar que 22% da população brasileira apoia esse mentecapto, mas muitos por medo, porque não querem o PT em hipótese alguma no poder, só que eu imagino que ele cresce muito pouco num segundo turno, enquanto que para o Lula bastaria mais 2%. Isso nós estamos falando de um cenário atual. Não, o Lula, veja bem, o Lula ele tem 48% do total dos votos. Considerando os votos válidos só, ele teria 56%. Mas eu não ganharia. acho também que ele chega à eleição com esse mesmo índice. Não. Quando os debates começarem, ele se desmancha. Eu acho que vai ser muito difícil. Assim como o Bolsonaro não resiste a nenhum debate, porque ele não tem nível intelectual para isso. Agora, vamos deixar uma coisa que pode ser constatada. O cenário político está muito difícil. O cenário político está complicado pela ausência de uma terceira via. Esses 22% do Bolsonaro podem não resistir ao surgimento de uma terceira via que possa chegar ao segundo turno. Vamos fazer uma conta muito simples. Uma coisa é você olhar uma pesquisa e ver o Lula com 48% e o Bolsonaro com 22% e mais ninguém no horizonte. Todo mundo com 2, 3 lá embaixo. Outra coisa é você ver um outro candidato. Por exemplo, digamos que o Sérgio Moro crescesse e fosse para algo em torno de 11% a 12%. Você, eleitor, começa a olhar e fala, peraí, de 21 para 11 a distância não é muito grande, eu posso migrar meu voto. Porque há possibilidade de crescimento. Então, o que a gente pode estar assistindo não é uma terceira via, mas a substituição do anti-PT. Porque o Moro também personifica isso. O Ciro não. O Ciro é muito mais próximo do Lula do que se imagina e é por isso que o Ciro não cresce. O perfil do eleitor do Ciro é o eleitor que está indo para o Lula. Ou porque é petista, e esses não chegam a 15%, 20% daquele eleitorado, ou as pessoas que querem voltar a viver num país normal, sem sobressaltos, né? Em que a grande bobagem... eu, por exemplo, sinto falta das bobagens da Dilma, porque elas eram cômicas, as do Bolsonaro são trágicas. Mas elas sentem falta de um país que crescia, de um país que se desenvolvia, de um país que fazia parte da comunidade internacional. Eu acho que isso é muito mais perigoso hoje, porque as pessoas estão vendo que essa opção... Imagina manter o Brasil mais 4 anos como um par internacional. Seria trágico isso para nós. Porque vamos lembrar que não é a pandemia, porque antes da pandemia era o meio ambiente. O agronegócio brasileiro pagou o preço disso, que é a grande indústria, e jamais poderia ser uma coisa que é engraçada. Eu disse aqui na semana passada que o caminho do Brasil está sendo da Venezuela, e o Bolsonaro aposta por isso, porque o caminho da Venezuela não foi o da esquerda, foi o da direita. A esquerda se enfeitou muito com o discurso do Chávez e depois do Maduro, mas eles têm muito mais o perfil de um ditador como Fulgêncio Batista, como as ditaduras militares, do que de um de esquerda. Eles não têm este perfil. E o Bolsonaro, o sonho dele seria chegar nesse eleições só para inglês ver... ficar fazendo discurso de democracia, essa história toda, era isso, esse Supremo é o sonho aparelhado do Bolsonaro. O que vai acontecer na prática, e o que está acontecendo na prática, é que, embora não pensem vocês que o Lula também não pensa assim, porque o discurso do Lula constante é o de regulamentar a mídia. Por quê? O Bolsonaro xinga a mídia, o Lula também xingava. Os bolsonaristas põem a culpa na Globo e o Luiz Marinho aqui neste programa, colocou a culpa na Globo. Eu estou começando a gostar da Globo, porque se eles estão... uma hora, a Veja era uma. A Veja massacrou o Lula e massacra o Bolsonaro. Mas, na verdade, ela só está retratando o fato. O problema é que a tristeza são esses governos. Aí fica, mas não temos opção? Temos. O cenário não está montado ainda. Como eu vivo dizendo aqui, o Mourão não se definiu. E eu acho que o Mourão é uma peça importante dentro desse jogo.
Assim como foram dados passos importantes essa semana, porque finalmente, eu estou até com medo que o tempo mude, eu tinha planejado umas coisas para o sol nesse fim de semana, mas eu acho que vai chover. O Alckmin saiu do PSDB. Então, esse é uma peça no xadrez que muda o jogo político, não só nessa questão da corrida eleitoral federal, como em São Paulo, que é o maior estado da União. E tem uma concentração de eleitores que também muda o jogo. O Alckmin concordando em serviço do Lula, e aí fora do PSDB ele deixa de ter aquele ranço de não, o PSDB atuando junto, né, era o oponente, agora vai sair. Não, o Alckmin saiu do PSDB, que se tornou o partido do Dória, caminha na possibilidade de abrir caminho, sendo vice do Lula, para uma grande aliança de centro-esquerda, porque o PSDB sempre foi um partido de centro-esquerda e o PT é um partido de centro-esquerda, porque as correntes verdadeiramente à esquerda foram para outros partidos, fundaram o PSOL, aquela pancada de partidos de esquerda que não significam absolutamente nada, e sobrou a centro-esquerda. Esses dois partidos, o PSDB sendo um mero coadjuvante na corrida eleitoral, só que se o Alckmin migra realmente para esta aliança, não importa para onde ele vai, Paulo, para essa aliança com o Lula, formando uma grande aliança de centro-esquerda e abrindo o caminho em São Paulo para o Márcio sair sem o Haddad como opositor, o Haddad sairia senador, eu acho que a gente tem uma mudança muito importante nesse jogo e que a gente só vai conseguir medir quando o Alckmin der as cenas dos próximos capítulos, que ele não disse ainda. Muita gente tem associado isso à saída do Mourão também, do PSDB. Não acredito que os fatos estejam ligados, porque o Mourão nunca foi tão próximo assim do Alckmin. Mas esta saída do Alckmin, ao contrário da saída, como eu disse, o Mourão saiu do PSDB por interesses próprios, deve migrar para o MDB, pelo menos é o que a imprensa está falando, e isso aí é uma questão de política local e dos planos políticos pessoais do Mourão. Já no caso do Alckmin, vai haver, entendo eu, que muito menor se ele tivesse saído há 4 meses atrás. Ele deveria ter saído do PSDB há 4, 5 meses atrás. Aí ele teria provocado uma debandada maior. Ele deixou passar o timing, na minha opinião. Mas deve haver um movimento aqui na região, a gente vai ver logo de cara a primeira pessoa a sair junto com ele. Eu acredito que deva anunciar brevemente é o Paulo Alexandre Barbosa, ex-prefeito de Santos, que também vai sair do PSDB por conta de uma ligação umbilical com o Geraldo Alckmin, de gratidão e de uma série de coisas. E como eu disse aqui, vou fazer uma aposta, sem bola de cristal, acredito que o prefeito de Santos, Rogério Santos, não sai do PSDB. Fica, pode até ser como agente duplo, mas fica no PSDB pelo menos até o ano que vem, até as cartas estarem todas na mesa. Na eleição regional, o ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, e o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, eles provavelmente vão disputar uma cadeira na Câmara Federal, uma cadeira de deputado, com outros 4 aqui do litoral. Marcelo Squassoni, de Guarujá, assumiu nessa semana o mandato pelos Republicanos, ele era suplente da Maria Rosas, e tem o Samuel Moreira, de Registro, e tem os 2 deputados eleitos por Santos, a Rosana Vale e o Nicolino Bozella. Então nós temos 4 deputados exercendo mandato e 2 candidatos muito fortes, né? O Mourão e o Paulo Alexandre Barbosa. É um quadro complicado. Eu acho que tem mais um, porque há a possibilidade de que o Papa volte para o jogo também. Pode ser também. Ele já foi deputado federal. Já foi deputado federal, um prefeito que saiu de Santos com uma popularidade imensa, foi bem avaliado, inclusive volta aqui no programa o ano que vem. E eu acho que há também a possibilidade de que ele volte para o jogo. Quer dizer, vai ser embolado, mas eu vou dar um aviso para o eleitor. Vamos começar a parar com essa história, e não é regionalismo. Não adianta você ter um deputado federal que você não encontra com ele, que você não consegue acessar. Vamos começar a pensar um pouco mais no bem da região.
a nossa região elege facilmente 7 deputados federais. E nós estamos falando de 6. Contando o Vale do Ribeira. Contando o Vale do Ribeira. Se nós juntarmos o Litoral Sul, Litoral Norte, Baixada Santista e o Vale do Ribeira, nós elegemos 7 deputados federais e nós estamos falando de 6. Só 6. A gente consegue eleger todos eles. 7, se É só contar... preciso ter equilíbrio antes de você pensar em votar em bobagem, votar em gente de fora que nunca mais vai olhar para sua cara e quer mais é que a nossa região se exploda. Então comecem a pensar nisso, comecem a pensar na possibilidade da gente ter um nome. É preciso também, Paulo, quando eu falei 7 e você falou de 6, é porque eu vejo um nome que ainda tem condições de surgir, que é o de uma candidatura do PT, porque é importante. É importante uma candidatura de esquerda, ou do PT ou do PCdoB. Mas é preciso uma candidatura de esquerda também. A gente tem que estar bem representado na Câmara Federal, a gente tem que ter Você vê voz chances na da Câmara Federal. Thelma de Souza ser candidata? Acho, vejo. É uma situação delicada, a Thelma estava para vir aqui no programa, teve alguns problemas de saúde, mas ela vai estar aqui em janeiro e a gente vai conversar com ela sobre isso. Ou a Thelma já manifestou vontade de ser candidata a deputado federal, ela tem uma história. Para quem não sabe, eu sei disso, porque eu fui advogado da Federação Nacional dos Portuários, eu sei o que a Thelma representa para a categoria dos portuários no Brasil inteiro. Não é só aqui, talvez ela seja até mais respeitada, como eu ouvi elogios rasgados numa reunião nos sindicatos portuários do Rio de Janeiro, a Thelma, do que reconhecida aqui em São Paulo. É inacreditável isso. Mas a gente tem que ter, e nós conseguimos eleger tranquilamente uns 7 federais e uns 7 estaduais, e a região tem que se conscientizar de que isso é absolutamente necessário.